Capítulo 2. A New Left. A New Left, ou Nova Esquerda, é um movimento político e intelectual surgido nas décadas de 50 e 60 que redefiniu a esquerda ocidental ao rejeitar tanto o autoritarismo soviético quanto a rigidez do marxismo tradicional, defendendo uma abordagem mais pluralista e humanista. Em um cenário global marcado pela Guerra Fria e pela repressão a levantes populares, como a Revolução Húngara de 56, a nova esquerda propôs um socialismo mais democrático, inclusivo e focado em questões sociais além da luta de classes, como feminismo, direitos LGBTQIA+, desarmamento nuclear e liberdades civis. Esse movimento encontrou em periódicos como New Left Review e Past and Present um espaço para o desenvolvimento de suas ideias, consolidando-se como uma força transformadora na política e na academia. As raízes da nova esquerda estão fortemente ligadas às crises e desilusões que se abateram sobre o comunismo soviético no pós-guerra. Em 56, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética marcou um ponto de inflexão. Durante o evento, Nikita Khrushchev denunciou abertamente os crimes de Joseph Stalin, revelando práticas de repressão, tortura e culto à personalidade, que abalaram as bases do marxismo-leninismo e dividiram intelectuais e partidos comunistas do mundo inteiro. Na mesma década assistiu a uma repressão brutal à Revolução Húngara, um movimento popular que lutava pela liberdade política e pela autonomia em relação à União Soviética. Esses eventos levaram muitos marxistas a questionar os princípios autoritários das políticas soviéticas, iniciando uma busca por uma nova via socialista que promovesse democracia, liberdade e justiça social. A nova esquerda emergiu como um contraponto a esse cenário. Se destacou por sua dupla crítica. Por um lado, ao establishment liberal e, por outro lado, ao autoritarismo de esquerda, defendendo um socialismo mais democrático e abrangente. No Reino Unido, intelectuais como Edward Thompson, John Saville, Raymond Williams e Stuart Hall foram pioneiros na construção deste movimento, aproximando-o de lutas sociais emergentes e estabelecendo uma nova identidade de esquerda que se distanciava do centralismo soviético. Fundada em 60, a New Left Review tornou-se o principal veículo de expressão da nova esquerda britânica, reunindo intelectuais marxistas e socialistas dissidentes em torno de uma visão reformista e humanista do socialismo. O periódico surgiu da fusão de duas publicações, The New Reasoner, fundado por A.P. Thompson e John Saville, em 56, e Universities and Left Review, que havia sido criado em 57 com uma perspectiva pacifista e menos atrelada ao comunismo tradicional. A New Left Review incorporou a pluralidade de visões destes dois periódicos, permitindo uma análise profunda e interdisciplinar de temas como economia, cultura e política global. O primeiro editor da New Left Review foi Hall, um teórico cultural negro que enfatizava o caráter interdisciplinar e politicamente engajado do periódico. Em 62, Perry Anderson assumiu a direção, conduzindo a revista a uma abordagem mais teórica e acadêmica e ampliando o interesse pelo marxismo crítico de Antonio Gramsci, da Escola de Frankfurt, e de autores estruturalistas como Louis Althusser. A revista evoluiu como um espaço de debate vigoroso, capaz de unir a análise social com a militância, sem uma ligação direta com a política partidária tradicional. Seus objetivos eram, portanto, reformular o pensamento marxista, revisando conceitos como consciência de classe e explorando questões que iam além da economia, abrangendo cultura, identidade e opressões diversas. A partir de 2008, a revista também passou a acompanhar de perto as crises econômicas globais e suas repercussões sociais e políticas, tornando-se uma referência para intelectuais e ativistas interessados em compreender
as transformações do capitalismo contemporâneo. Contribuições de autores como Wolfgang Streeck analisaram as falhas das democracias liberais, fortalecendo o papel da New Left Review como um espaço para o pensamento crítico atualizado e relevante. O comitê editorial atual incluiu figuras como Benjamin Kunkel e Oliver Eagleton, que mantêm o compromisso da revista com a análise crítica das questões globais. Um outro periódico importante associado ao movimento da Nova Esquerda é a Past and Present, fundada em 1952 por uma combinação de historiadores não marxistas e marxistas, incluindo Thompson, Christopher Hill e Eric Hobsbawm. Com uma abordagem inovadora, Past and Present se destacou por defender a história social, a história das classes subalternas ou a história vista de baixo, chamada em inglês History from Below, explorando a experiência e a cultura das classes trabalhadoras e marginalizadas ao longo da história. Influenciada pela Escola dos Análises, que promovia uma visão ampla e integradora da história, Past and Present visava romper com a visão elitista da história política tradicional. Com isso, o periódico se tornou um ponto de referência para a história social, apoiando também o movimento History Workshop, que promovia um estudo da gente comum e suas lutas sociais. A publicação da obra A Formação da Classe Operária Inglesa de E.P. Thompson, em 63, foi um marco nesse movimento, consolidando a visão da história como uma construção social e cultural, onde a experiência de vida das classes populares tem um papel central. O modelo analítico de Thompson situou o surgimento da classe operária inglesa um século antes do modelo analítico de seu amigo Hobsbawm. Este foi um dos historiadores marxistas mais proeminentes do século XX, e sua obra abrangeu uma vasta gama de períodos históricos, com ênfase nas revoluções sociais e na história das classes populares. Nascido na Inglaterra, mas com forte envolvimento nas questões políticas internacionais, Hobsbawm é talvez mais conhecido por sua análise das revoluções industriais e dos movimentos operários, além de sua interpretação da era dos extremos do século XX, que engloba tanto as forças progressistas quanto os horrores das guerras do totalitarismo. Outro membro destacado foi Anderson, editor de longa data da New Left Review, que buscou integrar diferentes tradições do pensamento marxista, incluindo a Escola de Frankfurt e o estruturalismo francês. Anderson foi responsável por trazer teóricos como Grant e Althusser para o público inglês, contribuindo para o desenvolvimento de um marxismo mais crítico e interdisciplinar e preocupado com as formulações teóricas sólidas. Hall, o primeiro editor da revista, é amplamente reconhecido como um dos fundadores dos estudos culturais. Ele abordou questões de identidade, raça e cultura de maneira inovadora, promovendo uma visão politizada e interdisciplinar. Ele via a cultura também como um campo de luta política, econômica e simbólica, influenciando uma geração de intelectuais e ativistas interessados em temas de raça, etnia e identidade.